Mauro César Pereira, é um São Paulo que vive um momento de pressão. O Bruno e o Flávio, eles já previam. Eles disseram, o São Paulo, ele tem um modo de agir, né? Que já é conhecido. Não vai demitir o Zubeldia pela eliminação do Paulista, vai esperar algumas rodadas do Brasileirão e aí sim deve demitir. O Zubeldia foi vaiado no jogo contra o Sport, né? Que foi um empate dentro de casa contra um time que estava saindo, que acabou de voltar da Série B. O Zubeldia foi vaiado em alguns momentos também do Campeonato Brasileiro e criticado. E para piorar, né, Mauro? Agora o Zubeldia tem uma sombra. Ele tem a sombra do Dorival Júnior, treinador que foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo e que estava na seleção brasileira e agora está desempregado. Ou seja, já tem uma campanha nas redes sociais da torcida do São Paulo pedindo Dorival Júnior. Então, se a situação já estava ruim para o Zubeldia, com as cobranças, vaias e pressão, agora piora, porque tem o Dorival no mercado, né, Mauro? Merece essa pressão o Zubeldia pelo futebol do São Paulo nesse começo de temporada? Nossa, tem o Dorival no mercado, aquele que acabou de fracassar na seleção brasileira, né? É esse o candidato. É sensacional. Vamos mandar embora o técnico que colocou o time na Libertadores com uma boa campanha no Brasileiro, que foi eliminado da Copa Libertadores nos pênaltis pelo time que seria o campeão, com os principais jogadores, ou dois deles, perdendo pênaltis, né? Caleri e Lucas, tempo normal, e na disputa de penais. Vamos mandar esse cara embora. Esse cara que foi eliminado da Copa do Brasil pelo time que seria vice-campeão do torneio e que foi vice-campeão da Libertadores. Vou mandar esse cara embora, porque a fase agora está ruim e o clube não pode contratar, porque o clube está com uma dívida de quase 1 bilhão, entrou num projeto de recuperação financeira, para dizer o mínimo, né? E não pode contratar. E vamos contratar aquele que podia escolher os jogadores brasileiros que bem entendessem e fez um péssimo trabalho. É uma ideia sensacional. Ouvir rede social para contratar técnico é uma coisa tão bizarra. E o pior, muitos dirigentes do Brasil fazem isso. Muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Eu acho que o técnico tem os seus erros, as críticas são muitas delas pertinentes, correção de rota pode ser necessário. Agora, especular uma demissão de um técnico que faz um trabalho que tem altos e baixos, mas é um trabalho que teve seus bons momentos, porque está pela oportunidade de trazer quem deu um pé no traseiro do São Paulo. A CBF fez assim, ó, ele foi embora, como todo técnico faz no Brasil, ou quase todo, ou não é? O cara está no São Paulo, fez um trabalho ruim no Brasileiro, bom na Copa do Brasil, foi campeão, mas no Brasileiro São Paulo não ganhou de ninguém, foi ganhado fora de casa, só ganhou do Bahia na penúltima rodada, correu até risco de rebaixamento. Os São Paulinos faziam contas, mas já esqueceram, faziam contas, pelo menos esses aí que estão pedindo a troca, né? Aí o cara, quando tem uma chance, ele vai embora do São Paulo. Aí quando ele fica desempregado, vamos trazer ele de volta, ele é tão bom. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não é gestão de futebol, isso é uma piada um negócio desse. Não é como a defesa do Zubeldia, não. Acho que ele tem os seus erros também, as críticas são pertinentes, ok. Mas aproveitar, entre aspas, a oportunidade do Dorival, diz que o Guardiola que está solto no mercado querendo São Paulo, né? O Tele voltou. Não, é o Dorival Júnior. Tudo a respeito do Dorival, sempre digo aqui, acho uma boa pessoa, um bom técnico, tudo, mas, cara, o cara está em baixa, não fez um grande trabalho no São Paulo, sabe? Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou, mas não foi um grandíssimo trabalho. Ele não fez o time jogar horrores, sabe? Fez o time ser competitivo no mata-mata e ganhou um título importante, ok. Mas isso não faz dele um técnico que a certeza de que vai dar certo, traz o Dorival que agora vai funcionar. Ele está em baixa, gente. Acabou de fracassar de forma retumbante, treinando a seleção brasileira para jogar contra os times sul-americanos aqui. Não foi só derrota para a Argentina, foi a Copa América e tudo mais. Podendo escolher quem ele bem entendesse. Inclusive, como você já abriu o programa frisando, ignorando um dos principais jovens valores do país, que é o Endrick, inúmeras vezes. Então, tudo bem, nada contra alguém contratar o Dorival, mas enxergá-lo como oportunidade, temos que mandar esse cara aqui embora rápido porque o Dorival está na pista. Aí, eu vou te dizer, não dá para falar, não dá nem para me aprofundar mais, que não tem nem mais o que falar, é patético. Mas, Paulo, você diz que ter o Dorival no mercado não pode ser uma pressão pela fase dele. E eu concordo. Agora, e a fase do Zubeldia? É muito ruim também, né? Precisa mandar embora? O São Paulo tá jogando mal, né? Tiveram jogos no Campeonato Paulista constrangedores, né? Não precisa mandar embora.
Precisa mandar embora, não pode ter uma correção de rota, não pode... Cara, o São Paulo tem. Esses aí ninguém fala em mandar embora. Alguém fala em mandar embora o Muricy? Não. O Rui Costa? Não. A renúncia do Belmonte? Ninguém fala. E o Casares vai pedir o boné? Também não. A gestão dele multiplicou, dobrou, né? Ou mais que isso, a dívida do São Paulo. São Paulo está todo encalacrado porque dobrou a dívida. Era 400 e poucos milhões, né? Agora tem quase 1 bilhão, deve aparecer aí quando saiu o balanço. As dívidas bancárias do São Paulo, já falei isso aqui, a informação do São Paulo. O que o São Paulo pagou de juros no ano de 2023 foi equivalente ao que o Flamengo pagou para contratar o Pedro. É isso. O São Paulo, ele fica com uma sangria. Por isso, Fidic, por isso a necessidade de dar uma estancada. Não dá para viver assim. Isso tudo se agravou nessa gestão. Foi péssimo com o Leco, piorou nesse aspecto. Não, ele prometeu cortar a sangria, mas ela aumentou. A situação financeira do clube, ela é problemática. E o remédio, ele é amargo, sim. Então não dá para ter tudo. Agora, você tem vários profissionais e também dirigentes amadores ao redor do treinador. Por que não? Uma conversa, é tudo cobrança. Cobrança profissional. Quando o funcionário não vem bem, você não tem que mandar embora obrigatoriamente. Você muitas vezes fala, esse cara já fez boas coisas. Então por que não conversar, tentar entender o que está acontecendo e cobrar? Chegar a uma situação insustentável, ok, você vai ter que trocar. Mas já se chegou a isso, não é o que eu noto. O que eu noto é uma pressão de fora para dentro. É o que você destacou. Porque a torcida agora quer. Estão achando que São Paulo tem elenco para quê, gente? Estão achando mesmo que São Paulo tem time para ser campeão de tudo? É sério isso? Tem alguém achando isso? São Paulo tem um time base que pode ser competitivo, especialmente no mata-mata, conseguir avançar como no ano passado, completinho. Oscar não está jogando, Lucas não está jogando. Quando volta o Lucas? Ninguém sabe. Oscar está fora. Vários jogadores trintões. O erro para mim do Zubeldia é que ele deveria ser mais arrojado e usar mais o Paulista, eu concordo com quem diz isso, no aproveitamento da base, porque ele não tem outra fonte. Foram 18 jogadores que saíram, né? E 4 chegaram, são menos 14 no elenco. O cara pode ser bom, ruim ou mais ou menos, mas o cara está no elenco. Você olha para lá, tem um cara para escalar. Ele hoje tem menos jogadores à disposição. Onde que ele pode conseguir reposição? Se o clube não pode contratar porque ele não tem grana. Na base. Então acho que ele deveria ter insistido mais com a base durante o Paulista. Mas o São Paulo, vamos lá, outro detalhe. O São Paulo quis tratar essa transição como prioridade? Não. O São Paulo tratou a Copa São Paulo, que ele ganhou, como prioridade. Não foi? Por que não pegou os garotos mais promissores e colocou para treinar com um profissional, viajar para os Estados Unidos, já que o time foi para lá, e o Zubeldia já ir filtrando? Que queriam ganhar a Copa São Paulo, ganharam do Corinthians. Quem lembra disso hoje? Quem liga para isso hoje? A decisão não é do Zubeldia, vem de cima. Alguém pode dizer, mas ele não ia aproveitar. Não. O Zubeldia é o seguinte, tem lá o Rui Costa, o Belmonte, o Muricy e o Casares, os 4 juntos, separados, sei lá como, um de cada vez, ou um só. O Zubeldia é o seguinte, selecione os jogadores mais relevantes que você vê na base, leva para a pré-temporada, não estamos ligando para a Copinha, porque você vai ter que usar esses garotos. Então, ele tem que começar agora a fazer a transição. E você vai ter que aproveitar, cara, porque não vai chegar jogador de lugar nenhum. É como se chegar pro chefe da cozinha e falar, os ingredientes são esses, prepare o melhor prato possível. Tem gente chegando aí para comer, o pessoal está com fome. Ah, mas eu preciso de um tempero. Não tem. É isso aí. Dá para fazer? Dá. Então eu vou fazer o melhor possível aqui. É isso. Ele tem que montar o melhor time possível com quem ele tem. Aí o São Paulo priorizou a Copinha. Ganhou a Copinha. E daí? Qual o peso que você tem hoje? Nenhum. Ninguém tá ligando. Já passou. Copinha você comemora 2 horas, acabou. Estadual 1 dia. Copinha 2, 3 horas, ninguém mais tá ligando. Só os meninos, claro, que são campeões e ficam muito felizes, é natural, pelo momento da carreira deles, que está só começando. Esse é o planejamento do São Paulo. A culpa não é só do técnico, tem mais gente responsável aí. E é preciso que o torcedor olhe de forma um pouco mais profunda. Passa da hora de nós aqui no futebol brasileiro, a imprensa especialmente, a gente tem que amadurecer um pouco e parar com essa bobagem de tudo, achar que é cortar a cabeça do técnico. Há momentos em que é inevitável, que não tem jeito. Mas há momentos também que, peraí, beira o ridículo. O trabalho do Zubeldia no todo, embora não tenha ganho a Copa do Brasil, acho que ele fez mais do que o Dorival fez. O time dele jogou melhor, conseguiu ser mais regular, conseguiu ser competitivo em diferentes competições e poderia ter tido uma sorte melhor na principal delas. Porque se São Paulo passa pelo Botafogo, e foi nos pênaltis, gente, ele pega o Peñarol. O Flamengo conseguiu perder o Peñarol, mas o São Paulo tinha tudo para ganhar do Peñarol. Podia estar na final. E na final é um jogo só, meu irmão. Contra o Atlético Mineiro na Argentina. Ele poderia estar no lugar do Botafogo. Ele teve a chance. O trabalho do cara é um lixo? Não. É óbvio que não. Tem problemas no momento, críticas pertinentes, sim.
Então, critica e muda a rota. Conversa, cobra. Ele é funcionário do São Paulo. Quem é o chefe dele? Tem um monte de chefe, né? Acho que são vários. Citei alguns nomes aqui. Chama o cara na conversa, tem uma conversa séria e cobra. Ou não consegue? O que acontece? A velha terceirização. Aí traz agora o Dorival porque ele está na pista. Põe o Dorival, opa, deixa que ele resolve. Aí não dá certo, Zubeldia está sobrando, vamos trazer de volta o Zubeldia. E não estou ironizando, não. Tem gente defendendo o Diniz do Fluminense. Foi demitido do Fluminense há menos de um ano. O time estava afundado no rebaixamento. E tem gente que acha que ele voltando é a solução. Pô, mas há menos de um ano não servia, agora... Como é que é isso? O que mudou? Realmente, gente, é bizarro isso aí. E hoje é um jogo sério, é o momento que o São Paulo tem que estar com cabeça fria, concentrado. O resultado ontem não foi bom. A vitória do Libertad sobre a Aliança não foi interessante para o São Paulo nem para o Talheres, porque o time paraguaio já fez 3 pontos fora, meio que condiciona os demais a tentar vencer no Peru ou ganhar jogos improváveis como o de hoje. Improvável sim, que jogo fora de casa Libertadores, mas provável é não ganhar, né? Então você pensa, eu ganhar, 3 pontos que você não conta num planejamento frio antes de começar. Jogo difícil, time de torcida, motivado, voltado para a competição. Não se iluda com campanha em Campeonato Argentino, que nem o Racing. O Racing é o 10º colocado no grupo de 15. Péssimos resultados recentes no Campeonato Argentino. Vem aqui, passa o cerol, tudo que é brasileiro. Ganhou ontem do Fortaleza de 3-0 e poderia ter sido 4, 5, 6. Então é outra história. Hoje é um jogo sério para o São Paulo, é importante jogar bem, é importante estar concentrado. E esse tipo de objetivo de mudar de técnico agora, tudo, acho que assim, completamente descabido, muito nocivo para o São Paulo. Acho bem nocivo para o São Paulo. E acho incrível que com tantos caciques não tem ninguém que consegue acalmar esse negócio. Não tem ninguém que venha a público. Aliás, o presidente de São Paulo só aparece para dar notícia boa também, né? Quando que ele foi... Alguém já viu o Casares chegar a público? É a pergunta que eu faço. Eu vi, me corrijam, eu não lembro. E vir a público e falar, torcedor de São Paulo, a situação financeira é essa, o clube tem essas limitações, trabalharemos nessa rota. Não adianta implorar ou reivindicar ou brigar por contrato. Não vai ter como, não tem como. Essa é a nossa realidade. Eu não vi ele fazer isso até hoje. Deveria fazer, para o bem do clube. É um debate que ele realmente é válido, né? Bruno, você que acompanha muito São Paulo, Flávio também, né? Até que conhece a diretoria, porque o Mauro levantou uma temática. O Mauro acha o trabalho do Zubeldia até melhor do que o do Dorival Júnior, né? Por quê? Porque ele acha que o São Paulo joga melhor com o Zubeldia e apresentou melhores resultados no Brasileirão do que o Dorival. Só que, por outro lado, o Dorival conquistou um título e o São Paulo não tinha título de expressão desde 2008, né? A gente dizia isso. Desde 2008 que o São Paulo não tinha título de expressão, realmente. E aí foi conquistar, em 2023, a Copa do Brasil com o Dorival. Você concorda, Bruno, que o trabalho do Zubeldia é até melhor que o do Dorival, como disse o Mauro César, ou não? O título passa a ter muito peso. E outra, você e o seu pai, até o Flávio já está aí, também pode responder, sempre disseram, São Paulo tem um modus operandi. Vai demitir o Zubeldia lá para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês continuam achando isso? Ou será que o Zubeldia vai apresentar resultados e vai conseguir se manter no cargo? Bom, se o time ganhar hoje, por exemplo, ele vai ficando. Aí não é questão... eles vão de acordo com o resultado e com o que a torcida acha, o que a rede social acha. Isso aí de 4 jogos é porque nos últimos 2 anos foi exatamente isso que aconteceu. Né? Não é assim uma coisa... não é assim uma informação, eles vão dar 4 jogos para ele. Não, é porque nos últimos 2 anos eles deram 4 jogos depois do Paulista para os 2 treinadores que estavam lá. E dentro do que o Mauro falou, eu acho interessante a análise dele e eu concordo com praticamente tudo, porque tem uma coisa do São Paulo. Primeiro que jogar tudo em cima do técnico é uma injustiça. Eu acho que o time teve jogos bem ruins com o Zubeldia, sim, teve. Como teve com o Dorival, por isso que eu não digo que o trabalho dele é melhor, mas eu não acho que a discrepância seja tão grande como a maioria da torcida acha. E nem em relação ao Dorival e nem em relação a todos os técnicos que passaram nos últimos anos. É mais ou menos a mesma coisa, o aproveitamento é sempre muito parecido. É claro, o Dorival ganhou uma Copa do Brasil com o São Paulo, foi muito relevante, é normal que gostem bastante dele. E ganhou do Palmeiras, do Flamengo e do Corinthians, né? Foi um título marcante.
Mas você pegar o desempenho no geral, dá a impressão de que o São Paulo jogou sempre muita bola no comando do Dorival. E não é verdade. E nem acho que seja culpa do Dorival. É porque o que o São Paulo tem nos últimos anos, até pela questão financeira do clube, é mais ou menos o que os últimos técnicos todos entregaram. Não só o Dorival. O que o Rogério entregou. Carpini deram 18 jogos para ele. O que o Zubeldia entregou ano passado. É isso, assim, até no Brasileiro o melhor foi o Zubeldia. Depois do Diniz, lá em 2020, que o time até liderou o campeonato de forma surpreendente e depois despencou, ficou em quarto aquele ano com o Diniz. Com o Zubeldia foi sexto, foi a melhor campanha desde aquela lá de 2020, no Campeonato Brasileiro. Aí, o que dá para esperar para o São Paulo? Brigar por título brasileiro? Não, não dá, porque financeiramente o time não tem condição hoje de ter um elenco. Ele até tem um bom time titular, mas não tem um elenco para brigar pelo título brasileiro. E aí dá para você tentar alguma coisa nas Copas. Como com o Dorival, conquistou uma Copa do Brasil, e ótimo, é um mérito dele também, de todo mundo que estava ali, que participou, que a Copa ela vai muito no limite, que a gente vai lembrar, ele eliminou o Palmeiras, o Corinthians e ganhou a final do Flamengo. Ele ficou um pênalti de cair para o Sport nas oitavas de final no Morumbi. E ele ganhou lá no Recife de 2-0, fez 1-0 no Morumbi, ou seja, estava 3-0 o confronto, o Sport fez 3 gols no segundo tempo. Inclusive o Sabino, que hoje está no São Paulo, fez gol também naquele jogo. E aí nos pênaltis o São Paulo passa porque o Rafael pega um pênalti do Luciano Juba, que hoje está no Bahia. Então o São Paulo, ao mesmo tempo que, gigante, ganhar do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, mas ele ficou um pênalti de cair para o Sport. O que eu quero dizer, como ele também ficou um pênalti de eliminar o Botafogo da Libertadores no ano passado. A Copa, você vai ficar ali no limite. A Copa, às vezes, não quer dizer você ganhar uma Copa ou perder a outra. Não quer dizer que você, quando ganhou aquela Copa em 23, estava muito melhor do que quando ganhou a Copa de 24. Um pênalti que você perde a mais na de 23 podia ter te eliminado. Como um pênalti que você acerta a mais na Libertadores de 24 poderia ter te levado para uma semifinal e, quem sabe, até um título de Libertadores. Então, assim, avaliar pelo resultado de Copas é meio complicado. O Rogério chegou em final de Copa também, da Sul-Americana. Chegou na final da Sul-Americana, na final do Paulista. Chegou em duas finais e uma semifinal. Mas, Bruno, joga melhor com Rogério, Zubeldia ou Dorival Júnior? Para mim, dos três, quem fez o melhor trabalho no São Paulo foi Rogério Ceni. O São Paulo, ele tem hoje, o que ele tem hoje de competitividade em jogos grandes, de consistência... Quem deu isso foi o Rogério Ceni, em 1 ano e meio de trabalho. O Rogério, ele, entre outras coisas, traz o Pablo Maia da base, traz o Beraldo da base. Essa competitividade nos jogos de mata-mata, jogos grandes no Morumbi, vem muito dele, né? Sair do time ser muito brigador. Isso é muito do Rogério. Isso é muito do Rogério. Que cai... e aí a situação do Zubeldia, por isso que eu não acho que tirar o Zubeldia seja a solução para tudo. Porque há 2 anos... falavam que o Rogério não podia permanecer. E alguns usavam como argumento que ele não usava jogadores como Marcos Paulo, Luan, né? O Gabriel Neves. Sim. Que onde estão eles, né? Enfim, usavam esse argumento para falar que o Rogério não podia mais ficar, né? Porque não usava esses jogadores, que nenhum deles conseguiu nada de relevante depois disso, né? O Rogério foi um cara que, por exemplo, insistiu com o Alisson. Aí, Dorival, mérito gigante, trouxe o Alisson para segundo volante, Dorival Júnior, e o Alisson passou a ser um ótimo jogador nessa posição. Mas quem insistiu com ele, inclusive no momento que o Alisson teve sérios problemas, foi o Rogério Ceni. Quem traz o Pablo Maia da base, depois de ter falhado numa semifinal de Copinha contra o Palmeiras em Barueri, e que causou a eliminação do time, e traz o cara 2 meses depois de ter falhado naquela final, na semifinal da Copinha, ter sido titular numa final de Paulista, fazendo gol no Palmeiras, foi o Rogério, que trouxe o Pablo Maia. Beraldo, hoje jogador de seleção, quem botou no profissional e deu uma sequência foi o Rogério. Então, ele acaba caindo, e por isso que eu não coloco culpa no Zubeldia, porque há 1 ano diziam que o Carpini não podia mais trabalhar, não tinha condição, e há 2 anos diziam que o Rogério não tinha condição, mais ou menos nessa mesma fase do ano. Então o Zubeldia tem vários jogos ruins. Acho que a principal falha do Zubeldia foi ter colocado o time titular muitas vezes no Campeonato Paulista. E talvez ele tenha feito isso porque se sentiu ameaçado. Aquela semana que o São Paulo joga em Brasília, segunda com a Inter de Limeira e quinta com o Velo Clube, mete o time titular nos 2 jogos, aquilo não fazia o menor sentido. É um erro dele também. Pode ser porque estava se sentindo pressionado? Sim, mas ele erra ali. E os jogadores hoje, Oscar, Lucas, lesionados, não dá para dizer que foi por isso, mas eles poderiam ter jogado menos no Paulista e os garotos terem jogado mais. O Oscar deve jogar hoje, o Lucas não.
O Pablo Maia machucou de novo, infelizmente. Eu acho que no Paulista, isso eu acho que é um erro do Zubeldia que pode influenciar na temporada que começou para valer no sábado, foi ter esticado muito a corda no Campeonato Paulista. Ele usou mais vezes os titulares do que deveria. Isso eu acho um erro. Do ano passado, o desempenho do São Paulo, acho que foi dentro do que o São Paulo pode fazer. Brasileiro, o máximo é isso aí, é sexto, quinto, é por aí, não sai muito disso. E nas Copas, ele cai na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro e realmente faz um jogo muito ruim no Morumbi, mas não tem nenhum absurdo cair para o Atlético Mineiro e cai para o Botafogo, quando até foi mais longe do que eu esperava. Eu esperava que fosse eliminado no tempo normal, ele levou ainda para os pênaltis. Então, ok, e hoje não é favorito, se perder hoje é normal. O favorito hoje é o Tajeres. Se São Paulo trouxer um empate lá, é um bom resultado. Isso, mais uma vez, dá para fazer um comparativo. Ano passado, o São Paulo estreou na Libertadores contra o Tajeres em Córdoba. E quem ganhou foi o Tajeres. O favorito é o Tajeres. Não estou dizendo que o São Paulo não pode vencer lá. Mas se ele vencer, é um grande resultado. Se ele empatar, é um bom resultado. E se ele perder, é normal. Então, assim, acho que às vezes falta um pouco de noção da realidade. Não acho que o trabalho do Zubeldia seja brilhante, não. Acho que tem defeitos. Mas eu tenho quase que certeza que se ele cair nos próximos dias, e é bem possível que isso aconteça, daqui a um ano a gente vai estar tendo a mesma discussão com o substituto dele. A mesma coisa. Esse cara não pode mais, não dá mais. Vai ser exatamente a mesma coisa. Eu elogiei muito, inclusive, o Zubeldia no começo do trabalho, e você me dizia, né, Bruno? Todos vocês me diziam, calma. Sim. Calma que você vai ver que daqui a pouco vão começar a pedir para ele cair, vão começar a cobrar do Zubeldia. Realmente, porque é complicado, né, você fazer o São Paulo hoje jogar bem sempre, jogar ofensivamente sempre. Quando ele chegou, São Paulo jogava ofensivamente, contanto que eu falava, olha como esse São Paulo pode jogar bem. E aí realmente agora tem atuações que são muito questionadas. Agora, Flávio Prado, o Bruno disse que se o Zubeldia sair, daqui a algum tempo vão fazer as mesmas cobranças com o substituto. A pergunta que eu te faço, você sempre cravou, você vai ver, vai chegar a quarta, quinta rodada do Brasileiro, aí vão derrubar ele, porque é assim que o São Paulo faz. O que eu te pergunto, hoje, você acha que o Zubeldia merece ser demitido pela fase do São Paulo, pelo futebol que o São Paulo mostra nessa temporada? E outra, você trocaria Zubeldia por Dorival Júnior? Porque é isso que as redes sociais hoje falam. Que o Mauro César Pereira deixou claro. Para ele é um absurdo. Porque o Dorival teve um trabalho péssimo na seleção brasileira. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar do Hendrick, que brilhou de novo no Real Madrid. E o Dorival não convocava o Hendrick. Não convocou na penúltima convocação e na última também não. Só convocou porque o Neymar foi cortado. E tá aí. O Hendrick aparecendo lá no Real Madrid. Ou seja, o trabalho do Dorival na seleção foi muito ruim. Os resultados foram ruins. Teve o vexame contra a Argentina. Mas você trocaria, como muitos São Paulinos querem hoje, Zubeldia pelo Dorival Júnior? Bom, primeiro eu acho um absurdo seguir rede social. Você sabe o que eu penso, né? De opinião de rede social. É um absurdo você seguir. Você não pode seguir rede social. Você tem que fazer a coisa com convicção. Mas lembro também que o São Paulo só demitiu o Rogério Ceni, que eles entendiam que estava fazendo um trabalho ruim, depois da autorização da torcida uniformizada, que foi autorizada a criar um problema lá, começar a vaiar e tal, que é assim que funciona. A torcida do São Paulo, que chama Independente, é até engraçado, né? Independência é zero. É tudo ali, né? Tudo junto. Eu acho o Zubeldia muito ruim. Eu não teria nem trazido. Tudo junto com o quê, Flávio? Com a diretoria? É isso? A diretoria de São Paulo e torcida uniformizada é uma coisa só. É impressionante. É igual ao do Corinthians. Os caras deitam e rolam lá, fazem o que eles querem. Então tem muito isso, sabe? Olha, quando precisa vaiar, a direção manda, a uniformizada obedece, por aí vai. E às vezes também a uniformizada tem as suas coisas, quer as suas coisas, a direção cede, por aí vai. É muito assim, muito ligado. O que eu acho horroroso, péssimo. Mas enfim, é assim que funciona. Eu nem teria trazido o Zubeldia. Eu acho um técnico muito fraco, muito comum. Não teria nenhuma hipótese trazido um técnico desse nível. Agora, ele está fazendo... O sistema do São Paulo é de terceirizar. Então, ele vai trocar o treinador porque está na hora de trocar. Como o Mauro foi muito feliz quando ele falou, não vai demitir
um diretor, não vai demitir, o presidente não vai pedir demissão, nada. Então sempre se dá uma cabeça. Não é só o São Paulo, mas é assim que a coisa funciona no futebol brasileiro. E está chegando a 4ª rodada, né? Como o São Paulo não vai conseguir grande coisa com o técnico que for, então dá-se a cabeça, dá uma mudada no ambiente, a coisa fica diferente, e aí o São Paulo segue a vida dele, de novo, não sendo protagonista em nenhuma competição que ele vai disputar.